A existência do mal em um mundo criado por um Deus onibenevolente é um problema que pode causar dúvida em muitas pessoas, já que à primeira vista parece algo contraditório. Esse problema é a causa da descrença de muitas pessoas em Deus. Eu entendo por quê, já que, como eu já disse, não parece haver muito sentido haver mal no mundo com um Deus bom. O filósofo grego Epicuro, que viveu séculos antes do nascimento de Jesus, deixou um paradoxo que acabaria virando um dos maiores problemas cristãos, o trilema paradoxal de Epicuro. Esse paradoxo retrata exatamente o chamado problema do mal. O paradoxo é retratado dessa forma: o mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Se não, então ele não é onisciente. Se sim, Deus pode acabar com o mal? Se não, ele não é onipotente. Se sim, Deus quer acabar com o mal? Se não, então ele não é bom. Se sim, então por que o mal existe? Então existem três opções: para nos testar, mas se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Pode ser também Satanás, mas se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satanás. Também pode ser a opção do livre-arbítrio. Mas aí, Deus podia ter criado o universo com livre-arbítrio sem o mal? Se não, ele não é onipotente. Se sim, então ele não é bom. Primeiro, note-se que todo esse paradoxo deriva da premissa da existência do mal. Então, se o mal não existe, Deus pode ser onipotente e onisciente, ainda sendo onibenevolente. Já que Deus, sabendo da inexistência do mal, não precisaria fazer nada para acabar com ele, já que ele não existe. Nós geralmente assumimos a existência do mal pelas nossas experiências desse mundo. Mas o que seria existir? Poderíamos, por exemplo, afirmar que um buraco existe? Não faz muito sentido, uma vez que um buraco é apenas a ausência de um ser que se projeta, que poderia ser um bloco de pedra ou de terra. Isso é o que é chamado de pseudoexistência, uma privação de algo que de fato se projeta e existe. Então, o mal existe ou não existe? É aí que a resolução agostiniana entra. Ao longo do capítulo 7 do livro 7 de Confissões, Agostinho mostra sua preocupação e um sentimento de angústia em relação ao problema do mal, mas sempre deixando claro que Deus não deixava nunca ele se afastar da fé. Os capítulos 9, 10 e 11 retratam a leitura de Agostinho dos livros platônicos, que o ajudaram a chegar, eventualmente, na esperada resolução que será apresentada no capítulo 12. A resolução é apresentada dessa forma: todas as coisas que se corrompem são boas, uma vez que, nem se fossem sumamente boas como Deus, nem se fossem não boas, poderiam se corromper. Pois a corrupção causa danos, e não tem como causar danos sem diminuir o que é bom. Então, ou a corrupção não causa danos, o que é impossível, ou o que seria o certo, todas as coisas são corrompidas pela privação do bem. Para meios de simplificação, imagine dessa forma: existem três copos. Dois dos copos estão cheios e o outro está vazio. O primeiro copo nunca deixa de estar cheio até o topo, não importa o que você faça. Esse seria o sumo bem. O segundo copo está cheio, mas o líquido dentro pode derramar. Esse seria o algo bom. E no terceiro copo não há nada. Esse seria o algo não bom. Vamos concluir a linha de raciocínio dos copos daqui a pouco. Continuando o raciocínio, agora vamos ver o porquê da terceira opção dos copos não poder existir na realidade. Algo sendo privado de todo bem é incorruptível. Logo, esse algo seria melhor que algo bom, que seria corruptível. E é impossível afirmar que algo sendo privado de todo bem seria algo que se tornou melhor que algo bom. Logo, quando tirado todo bem, nada existe, já que a situação apresentada é tão ilógica e irracional quanto um gato criar asas e sair voando. Então, se algo existe, ele é bom. Logo, o mal não é uma substância, ou seja, algo que absolutamente existe, porque se fosse, ele seria bom, o que é impossível. Então, voltando ao exemplo dos copos, a ausência do líquido seria o mal. Por isso que o copo vazio seria incorruptível, porque eu não conseguiria deixar ele mais vazio. Depois de tudo isso, talvez ainda surja a questão: por que um Deus onisciente, onibenevolente e onipotente criou um mundo onde seres com livre-arbítrio possam optar pelo não-bem? Bom, de forma simplificada, irei retratar essa questão, já que o problema do livre-arbítrio é uma questão à parte que merece sua atenção própria. Mas de forma resumida, a forma que Agostinho retrata isso é que o pecado provém sim do livre-arbítrio, que nos foi dado por Deus, mas isso não é motivo para culpá-lo por isso, já que, para nos fazermos seres pensantes e racionais, teve que nos dar a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A questão é que Deus nos deu esse livre-arbítrio para agirmos de forma reta. E se tem pessoas que agem de forma reta, a culpa não pode ser de Deus. O dom de agir livremente é um bem, às vezes usado para o mal.
Esse foi o problema do mal retratado de forma simples. Espero que tenham gostado. E é isso.